pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson, vocês já me conhecem. Nós vamos dar continuidade então à matéria do sétimo ano e agora a gente está falando sobre frações, tá? Então olha só, para falar sobre frações eu desenhei aqui, vamos supor que isso aqui seja uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate ela foi dividida em 8 pedaços. Supondo que esses pedaços pintados vermelhos são os pedaços que eu comi, quando a gente fala de fração, a gente está pensando numa parte inteira, num todo da nossa fração, tá? Então, ó, vai ficar no denominador justamente esse todo, justamente a quantidade de pedaços que nós dividimos a nossa barra. Como nós dividimos em 8 pedaços, tá? Então no denominador vai ficar o número 8, porque a barra foi dividida em 8 pedaços. Só que a gente comeu, né, esse daqui de vermelho. Nós comemos quantos pedacinhos? Nós comemos 3 desses 8. Então, no numerador vai ficar o que a gente está fazendo. Por exemplo, comendo a quantidade de barras, pintando. Então, nesse caso aqui, se a gente pensar como nossa barra de chocolate, nós comemos 3 dos 8 pedaços. Tá? Então, ó, quando a gente está falando de fração, a gente sempre tem essa ideia de pegar algo, tá, divididos num todo, e depois, se a gente for comer, se a gente for pintar, né, o que a gente for fazer, a gente fica com o numerador para esse evento e o denominador fica o todo. Um exemplo, um outro exemplo que a gente pode dar seria, no caso, uma pizza. Se eu pegar essa pizza e dividir em 4 pedaços e eu comer apenas um deles, um dos 4 pedaços, eu posso descrever essa pizza com uma fração. Então, ó, embaixo vai ficar o todo, eu dividi em 4 pedaços, então o denominador fica o 4, e eu comi um desses 4. Então, a gente pode representar aqui essa pizza como um quarto. Eu comi um quarto da nossa pizza. O 4 sempre, né, o denominador sempre vai representar o todo, nesse caso 4, e nesse caso aqui 8, né? E o 3 aqui vai ficar, no caso, os pintados, ou melhor dizendo, os comidos. Se eu comi 3 pedaços desse chocolate, então vai ficar 3 oitavos. Se eu comi um pedaço dessa pizza, fica 1/4. Certo? Vamos a uma outra ideia. A outra ideia que nós podemos ter é a ideia do quociente. Então a fração, ela representa na verdade também uma divisão. Eu posso representar aqui, ó, 20 quartos. Certo? Essa fração nada mais é que uma divisão também. Eu posso pegar aqui 20 e dividir por 4. Ou seja, 5. Então esta fração aqui, ela tem a ideia, né, que você pode aplicar uma divisão com ela. Então, você tem a ideia do quociente. Então, 20 quartos, na verdade, é 5. Então, eu posso aplicar essa ideia. A uma fração. Então, vocês podem ver o seguinte. A gente pode montar a fração como sendo uma parte de um todo, né, do qual a gente havia visto antes. Se eu tenho aqui uma barra de chocolate dividida em 8 pedaços, né? Então, e eu comi desses pedaços 3, então eu posso representar isso, né? A fração ela pode representar esses 3 oitavos do todo, né? Do qual eu comi, ou ela pode representar uma divisão também. Agora a gente tem mais uma terceira ideia de fração. Então, a outra ideia que nós podemos ter de fração seria razão. Vamos a um exemplo. Se eu tenho 20 questões, do qual na prova que eu fiz, e acertei 17 e errei 3, então as questões, né, o total de questões da minha avaliação, pelo total de acertos e o total de erros, isso são grandezas. Se eu pego e monto uma relação entre essas grandezas, então eu consigo montar a minha razão. Vamos pegar o exemplo aqui de acertos pelo total de questões da prova. Então, quantas questões eu acertei na minha prova? 17. Pelo total, 20. Vamos aqui pegar agora erros pelo total. Quantas eu errei? 3. Qual é o total? 20. Aqui embaixo, erro pelos acertos. Quantas eu acertei? Quantas eu errei, melhor dizendo? 3. E quantas eu acertei? 17. Então, ó, a razão é quando eu tenho duas grandezas e eu consigo relacioná-las. Então, aqui eu relacionei acertos pelo total
ficou 17 vinteavos. Erros pelo total ficou 3 vinteavos. E aqui erros pelo acerto ficou 3 17avos. Então, ó, seria diferente, claro, se eu pegar o total por acerto. Se eu pegasse total por acerto, ficaria 20 17avos. Seria o inverso dessa razão, dessa fração. Então, quando eu tenho grandezas sendo relacionadas, nós temos então a razão. Então essa é uma outra ideia que nós temos para utilizar a fração. Vamos a mais uma ideia. A outra ideia que nós podemos ter da fração é a ideia de operador. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu ganhe R$1.200 e eu gaste com as minhas contas todo mês 2/3 desse meu salário. Então, quanto vai ser o meu gasto? Então, essa é a ideia da fração como operador. Então, ó, eu vou ter, para saber o quanto eu gasto, 2/3 de 1.200. Tá? E aí, para saber qual é justamente esse valor que eu vou gastar, eu vou fazer o seguinte: 2/3, esse D, ele se transforma num sinal de vezes, uma multiplicação, 1.200. Então, ó, se eu tenho 2/3 de 1.200, esse D... Então, se eu tenho 2/3 de 1.200, esse D vira uma multiplicação. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem primeiro dividir esse por esse, e depois pegar o resultado dessa divisão e multiplicar. Então, o que vocês podem fazer? Aqui vai ficar 2 vezes 400, ou seja, eu vou gastar R$800 por mês com despesa, com as minhas contas. Tá? Então, ó, aqui primeiro vocês podem dividir os 1.200 por 3 e depois multiplicar por 2. Ah, mas professor, e se eu quiser multiplicar o 2 por 1.200 primeiro e depois dividir por 3? Pode? Pode. Vocês, no caso, iriam encontrar 2.400 divididos por 3, que daria os mesmos 800 daqui. Tá? Então, sim, vocês podem primeiro multiplicar e depois dividir por 3. Mas eu, particularmente, sempre aconselho a vocês dividirem primeiro, porque vocês vão ficar com um número um pouco menor e vou fazer só a multiplicação. Tá? Então, vou achar 800. Então, essa é a ideia de utilizar a fração como operador. Certo? Tem um pequeno detalhe ainda. Vamos supor agora o seguinte. Se eu tenho 3/5 e eu sei que esse 3/5 é R$210, vamos supor que é uma conta que eu pago do salário todo que eu recebo. Então, 3/5 é igual a R$210. Então, como é que eu vou fazer para saber quanto vale o meu salário total? Se eu sei que apenas 3/5 é igual a R$210. Então, para vocês fazerem isso, vocês vão fazer um pouco diferente do D. Vocês vão fazer o quê? Vocês, em vez de dividir o de baixo, depois multiplicar o de cima, vão fazer o contrário. Vão dividir pelo de cima e vão multiplicar pelo de baixo. Então, olha só. Eu vou ter 3, né, que vai dividir 210, ou seja, isso daqui vai dar 3, né, 210 dividido por 3 vai dar 70. E depois eu vou multiplicar por 5, o que vai dar 350. Tá? Então, olha só. É um pouco diferente. Se eu tenho 3/5, que é igual a 210, eu vou fazer um pouco diferente do D. Que o do D eu dividia pelo de baixo e depois multiplicava pelo de cima. Mas nesse caso dessa igualdade, eu vou dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. E aí eu vou ter 350. Certo? Então, pessoal, é isso por hoje, tá? Vocês vão ver operações com essas frações posteriormente, quando a gente for entrar em números racionais. Então, por hoje, isso é só. Até uma próxima.